Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova, Cachoeira Paulista. Vamos rezar ao Pai. Convido as pessoas que estão aí na sua casa para parar um pouquinho, para rezar, para falar com Deus, para falar com o Pai das Misericórdias. E através desse salmo nós queremos dirigir a nossa oração ao Pai. Como tem muita gente já rezando aqui no santuário, sempre tem, né, alguém fazendo a sua prece, a sua oração. Você é convidado também a fazer esse momento de parada, de escuta da palavra, escuta de Deus e também se esforçar, nos esforcemos para aplicar esta palavra. É o Salmo 80, versículos 2 e 3. Salmo 80, versículos 2 e 3. Pastor de Israel, escuta, tu que guias José como um rebanho, sentado sobre os querubins, refugie diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem em nosso auxílio. Meu irmão, minha irmã, nós somos convidados pelo nosso Deus, somos convidados pelo salmista, este autor sagrado, a nos achegarmos a Deus. Com a confiança nele, somos convidados a nos achegar a Ele e a dirigir a Ele a nossa prece e tratá-lo assim. Pastor de Israel, escuta. Quem é o pastor? É aquele que cuida daquelas ovelhas? É aquele que procura ter cuidado, não é? Para que aquela ovelha não se extravie? Pastor é aquele que conduz o rebanho, que leva para as pastagens, que traz à noite, à tardezinha, para o sono, né? Para dormir, para o descanso. Que o nosso Deus, que o nosso Pai, seja assim o nosso pastor. Como inclusive o salmista já nos ensinou a rezar e a tratar assim Deus como Pai e como pastor, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 22, 23. Pastor de Israel, escuta, diz aqui o salmista, escuta, tu que guias José como um rebanho. Deus guiou a José e capacitou José para cuidar do Egito e depois para cuidar também dos seus. Nós lembramos, não é? Da história de José do Egito. Ele que foi desprezado pelos seus irmãos, está lá no livro do Gênesis. Ele que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ele pôde então dar uma resposta diferente. Ele foi também pastor dos egípcios, mas ele também proveu as necessidades de outros. Mas porque primeiro ele foi cuidado por Deus. Mesmo ele tendo sido preso, mesmo ele tendo sido vendido, Deus continuou cuidando dele. Deus continuou a ser o pastor dele. E ele era um dos filhos mais novos, né? Era o filho mais novo, depois veio Benjamim. Mas ele não chegou a conhecer Benjamim. Mas Deus cuidou dele. Ele foi para a prisão, mas ali ele conseguiu dar a volta por cima, porque Deus já havia colocado o espírito dele nele, José. E ele, com a capacidade que ele teve, instruído pelo pastor, por Deus, pelo Pai, ele pôde depois também ser pastor e cuidar dos seus. Nós vamos encontrar lá na história de José, no finalzinho então da história de José, que todos os seus irmãos realmente se dobraram diante dele, pedindo a ajuda dele. Ele era considerado um sonhador, mas depois se cumpriu realmente aquela profecia. Mas José teve como pastor a Deus. Eu e você precisamos ter o nosso Deus como nosso pastor. E vamos, com muita confiança, fazer como José, como Moisés, como os profetas, como Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como tantos santos e santas que confiaram em Deus, que dirigiram a Deus as suas preces,
que pediram para Deus, que tiveram Deus como pastor e sentiram o cuidado desse pastor. E este pastor também escutou o clamor desta ovelha e daquela ovelha. O pastor, ele conhece, ele escuta também os berros, não é, das suas ovelhas e sabe distinguir, não é, aquele berro normal, aquele berro comum, daquele berro daquele que está em perigo, daquela ovelha que está em perigo. Nosso Deus é assim. Ele escuta quando a nossa oração está ali tranquila, boa, quando está tudo indo bem. Mas Ele nos escuta também quando nós clamamos por socorro. Ajuda-nos, ouvi-nos, Senhor. Então não tenha medo, não tema em ser esta ovelha, mas pelo amor do Pai, viu? Seja uma ovelha dócil. Sejamos ovelhas dóceis ao Senhor. Ovelha que escuta a voz do pastor, que também consegue distinguir a voz do pastor da voz daquele que não é pastor, que é mercenário, como também nos ensina no Evangelho Jesus. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Evangelho de João, capítulo 10. O pastor, mas Deus, pelo contrário, Ele vem para nos dar vida em vida e vida em abundância. O nosso Deus, Ele escuta, Ele sabe distinguir a nossa voz, o nosso clamor, mas nós também precisamos escutá-lo. Aqui, o salmista diz para Deus como pastor escutá-lo, mas que também nós, como ovelhas, saibamos escutar o nosso Deus, saibamos escutar o nosso pastor. Que nós possamos este dia ter os nossos ouvidos afinados a Deus. Que a nossa voz esteja afinada também para falar com Deus. Podemos dizer que é esta via de mão dupla. Nós nos dirigimos a Deus, nós falamos com Deus, pedimos que Ele nos escute. Mas da nossa parte também, ouvidos atentos, minha gente, coração atento, sensível à direção de Deus. Não adianta só falar a Deus, é preciso também ouvir a Deus e praticar aquilo que Ele nos ensina. Não adianta ser só derramar uma enxurrada aí de preces a Deus, mas escuta também a sua voz, viu? Escute também a voz do Pai. Vamos nessa oração ao Pai das Misericórdias pedir essa graça de viver isso. Por um lado, apresentamos com confiança. Por outro lado, ouvimos também com confiança e aplicamos aquilo que Deus está ali a nos instruir. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Peço a bênção do Pai sobre você, sobre as suas intenções, e se porventura você tem algum testemunho, envie aqui para a gente também, através dos contatos que nós disponibilizamos aí para você. Entre em contato conosco, siga a nossa página, entre no site paidasmisericordias.com e continue a apresentar as suas preces ao Pai, mas também confie ao Pai, que Ele confie as instruções que Ele te confia também, procure vivê-las. Entre em contato conosco.
Deus abençoe você, a sua caminhada e este dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.